Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Paulo vai para Jerusalém. Nós despedimos-nos deles e fomos embora, navegando diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, paramos no porto de Rodes e dali continuamos até à cidade de Pátara, onde encontramos um navio que ia para a Fenícia. Então embarcamos e seguimos viagem. Quando já podíamos ver a ilha de Chipre, navegamos pelo sul daquela ilha e seguimos em direção à província da Síria. Chegamos à cidade de Tiro, onde desembarcamos, pois o navio precisava ser descarregado. Naquela cidade, encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Então aqueles irmãos, com as esposas e filhos, acompanharam-nos até fora da cidade. E todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos no navio e eles voltaram para casa. Seguimos viagem, navegando da cidade de Tiro para Ptolomaida, e ali encontramos e cumprimentamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Filipe era um dos 7 homens que tinham sido escolhidos em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judeia. Ele chegou perto de nós, pegou no cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: "O Espírito Santo diz isto: em Jerusalém, o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus." Quando ouvimos isso, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas ele respondeu: "Por que é que vocês estão a chorar assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto, não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, por causa do Senhor Jesus." E não conseguimos convencê-lo a não ir. Então, desistimos e dissemos que seja feita a vontade do Senhor. Depois de passarmos alguns dias ali, juntamos as nossas coisas e fomos para Jerusalém. Alguns irmãos da cidade de Cesareia acompanharam-nos e levaram-nos a casa onde íamos ficar hospedados. O dono da casa era Menasson, natural da ilha de Chipre. Ele era cristão há muito tempo. Paulo visita Tiago. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos receberam-nos com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco até à casa de Tiago, para se encontrar com ele. E todos os presbíteros da igreja estavam ali presentes. Então Paulo cumprimentou-os e deu um relatório completo de tudo o que Deus tinha feito através dele entre os não-judeus. Depois de o ouvirem, todos deram graças a Deus e disseram a Paulo: Veja bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos, e todos eles são fiéis à lei de Moisés. Eles ouviram dizer que ensinas os judeus que moram em outros países a abandonarem a lei, dizendo-lhes que não circuncidem os seus filhos, nem respeitem os costumes dos judeus. O que vamos fazer? Com certeza, eles já ouviram dizer que chegastes. Portanto, faz o que te vamos dizer. Estão aqui entre nós 4 homens que têm de cumprir uma promessa a Deus. Então vai, participa com eles na cerimónia da purificação e paga a despesa para que eles possam rapar a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que se diz sobre ti. Pelo contrário, vão ficar a saber que de facto
tu vives de acordo com a lei de Moisés. Mas quanto aos não-judeus, se tornarem cristãos, nós já lhes mandamos uma carta a dizer o seguinte: não comam carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, nem sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e também não pratiquem imoralidade sexual. Então Paulo falou com os 4 homens e no dia seguinte participou com eles na cerimónia da purificação. Depois entrou na área do templo para avisar quando iam terminar os dias da purificação, isto é, a ocasião em que cada um dos 4 homens deveria oferecer o seu sacrifício. Paulo é preso no templo. Quando os 7 dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Então atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que veio pelo mundo inteiro a dizer a toda a gente mentiras contra o povo de Israel, a lei de Moisés e este templo. E agora ele está a trazer não-judeus para dentro da área do templo, profanando assim este lugar santo. Eles disseram isto porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso na cidade com Paulo, e pensavam que Paulo o tinha levado para dentro da área do templo. A confusão espalhou-se por toda a cidade, e o povo veio a correr de todos os lados. Eles agarraram Paulo e arrastaram-no para fora da área do templo e fecharam os portões. Quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em revolta. Então reuniu depressa alguns oficiais e soldados e correu para o meio do povo. Quando a multidão viu o comandante e os soldados, parou logo de bater em Paulo. Então o comandante chegou perto de Paulo, prendeu-o e mandou amarrá-lo com 2 correntes. Depois perguntou: quem é este homem? O que foi que ele fez? Mas na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A desordem era tão grande que o comandante não pôde descobrir o que tinha acontecido. Então mandou os soldados levarem Paulo para dentro da fortaleza. Quando chegaram perto da escada, os soldados tiveram de carregar Paulo por causa da violência da multidão, que vinha atrás, gritando: mata, mata! Paulo defende-se. Quando iam levar Paulo para dentro da fortaleza, ele disse ao comandante: dê-me licença para falar uma coisa. O comandante perguntou: sabes falar grego? Por acaso és aquele egípcio que há algum tempo atrás começou uma revolução e levou 4.000 terroristas armados para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade muito importante da região da Cilícia. Por favor, deixe-me falar com o povo. Então, o comandante deixou Paulo ficar de pé na escadaria e fez um sinal com a mão para o povo, pedindo silêncio. Quando todos ficaram calados, Paulo começou a falar em hebraico, e ele disse: